Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui e falar um pouco do panorama, desse panorama de projetos relativos aos anos finais do ensino fundamental, que se concretiza justamente no edital de pesquisa Anos Finais do Ensino Fundamental, Adolescências, Qualidade e Equidade na Escola Pública. Eu vou dividir a minha fala em três partes que foram exatamente as etapas que a gente realizou na pesquisa, né? Vou falar primeiro um pouco sobre esses índices preocupantes, esses indicadores de acesso, permanência e qualidade nos anos finais. Nós assistimos no país um avanço importante, especialmente nos anos iniciais. O ensino médio, embora ainda apresente uma situação bastante crítica, ele é palco de muitas políticas, publicações, pesquisas e da própria mídia. E o ensino médio é uma etapa pouco considerada na formulação e implementação de políticas públicas. Então, a segunda parte da minha fala, eu vou falar um pouquinho dessas políticas públicas que impactam os anos finais. E, por fim, eu vou trazer um exemplo do nosso estudo exploratório, por meio do qual nós fomos às escolas na época, entrevistamos professores, gestores, enfim, e alunos, e vamos mostrar como essa é uma faixa etária, uma etapa pouco estudada, né? Em geral, se fala mais ou das crianças que estão em processo de alfabetização ou do jovem maior de 15 anos que já está no ensino médio, teoricamente já está no ensino médio. Então, aqui a gente acompanha um pouco a evolução das matrículas dos anos finais ao longo dos últimos anos, aí está desde 2014, e a gente percebe uma queda nessa matrícula, tanto nos anos iniciais quanto nos finais, o que nos levaria a hipóteses como, por exemplo, uma queda na taxa bruta de natalidade, que vem caindo, ou movimentos de abandono e evasão, né, dos alunos que saem da escola. Então, quando a gente compara aqui as taxas de aprovação, abandono e repetência, a gente vê que a reprovação parece ser o problema mais candente assim, dos anos finais. Não só dos anos finais, em todos os níveis de ensino. Aqui, olha, a reprovação é 10% nos anos finais. Lá em 2010 era 15%, então já teve uma queda, mas ela é o dobro ainda do que ocorre nos anos iniciais, que é 5%. Né? Então, para a gente ter uma dimensão do que é isso em números absolutos, eu tenho dois gráficos aqui que vão falar da reprovação e também do abandono, que mostram, por exemplo, que no sexto ano, onde a reprovação é mais alta, eu vou mostrar um outro gráfico depois, são 425 mil alunos em 2017, só para a gente ter a dimensão, que foram reprovados. Né? Se a gente somar isso, dá quase 1 milhão de estudantes. E o abandono ele é menor, ele representa 2 e pouco por cento, mas ainda assim, né, se a gente pegar só o sexto ano, são quase 94 mil alunos que saem da escola no sexto ano. Isso vai se configurando, quer dizer, como um problema. Claro, tem o abandono, mas a repetência e agora a distorção e idade de série que eu vou falar tem altas taxas, né, bastante significativas. A distorção, lá em 2010, ela era de 30% e agora caiu para 20% para os anos finais como um todo. E se a gente desagrega por ano, também há uma pequena variação, ou seja, de alunos que se encontram, não estão na idade adequada cursando aquele nível de ensino, o que causa uma desmotivação, uma série de questões que muitas vezes faz com que ele saia da escola. Então, se a gente for olhar o conjunto desses dados, nós não conseguimos universalizar a conclusão do ensino fundamental. Em termos de políticas públicas, o que nós fizemos lá o que elas falam sobre os anos finais do ensino fundamental? Nós fizemos lá, na época, uma pesquisa em todos os sites das secretarias estaduais de educação e do MEC, e fizemos entrevistas também com representantes do MEC e do CONSED. Em termos gerais, né, pensando em nível Brasil, nós temos a LDB que estabelece que, quer dizer, não há uma desagregação dos anos finais dos anos iniciais. Ele é um todo só, né, é o nível de ensino, o ensino fundamental. Então, isso foi, digamos, uma conquista. Mas isso faz com que alguns aspectos dos anos finais sejam invisibilizados. Né? Então, talvez por isso que, nas políticas e nas pesquisas, ele apareça tão pouco. Ele está como um todo dentro, né? Ele aparece dentro do ensino fundamental como um todo. Por outro lado, a gente tem o regime de colaboração
que ainda não é muito claro. Isso, todas as pesquisas que são feitas na área da educação mostram como isso é uma questão, é um ponto que, muitas vezes, dificulta a implementação das políticas. E, no caso do Ensino Fundamental 2, como a responsabilidade, dependendo do ente federado, é do município ou do Estado, às vezes isso gera mais tensão. Nos marcos legais, se você for ler, tem todos esses. Olha, peguei alguns que impactam as políticas para os anos finais. Então, a LDB, como eu já mencionei, os parâmetros lá de 98, diretrizes curriculares nacionais, as diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos e agora a Base Nacional Comum. Em geral, esses documentos, todos eles são coerentes em princípios que tentam garantir e respeitar o aprendizado dos alunos nos seus diversos momentos, para que esse processo de aprendizagem não sofra rupturas. Agora, quando a gente chega no nível da prática, né, do que está acontecendo nos estados e nas escolas, aí há uma dificuldade muito grande de implementação desses princípios. Na época, em nível nacional, nós encontramos apenas 2 programas que eram específicos para os anos finais do ensino fundamental e que se referiam à formação de professores, que era o Gestar 2 e essa coleção Explorando o Ensino. E nos estados, havia uma preocupação muito grande com programas de reforço escolar, ou seja, aquilo que a gente viu lá, que a repetência ela é muito alta no 6º ano, isso é algo que os estados já sabem e tentam combater, criando programas de reforço, mas há uma série de dificuldades. Alguns deles tinham, à época, programas para o 6º ano. Né? Depois ficava mais difícil dar continuidade para esses programas. E também a questão da correção de fluxo era algo que era uma preocupação, e alguns desses estados, poucos, tinham alguns programas nesse sentido. Agora, falando um pouco sobre quem é esse adolescente dos anos finais, né, e quais são as especificidades dessa etapa de ensino. Então, nesse momento, o jovem passa por uma série de transições que acontecem simultaneamente, elas estão separadas aí só para fins, né, analíticos de exposição, e elas não são lineares e nem acontecem ao mesmo tempo para todos esses jovens. Então, a gente tem desde mudanças sexuais, mudanças nas formas de pensar, quando se inicia, teoricamente, um raciocínio mais abstrato, um pensamento hipotético-dedutivo. É o momento em que os jovens também procuram os seus grupos de pares para que possam ser acolhidos e para irem constituindo a sua identidade, né? Então, talvez, nessa fase, talvez seja o momento em que, na escola, haja maior diferenciação entre idades, né? Um menino de 11 é muito diferente de um menino de 14, uma menina de 14 anos, e intra-idades, dentro de uma mesma sala, você, às vezes, ou muitas vezes, se encontram níveis de desenvolvimento muito diferenciados. E se levarmos em conta ainda, né, o contexto, isso não pode ser visto isoladamente, mas sim dentro de um contexto sociocultural, econômico, da onde esses jovens estão inseridos. No que se refere às especificidades da etapa, né, os poucos estudos que existem sobre esse segmento, sobre os anos finais, vão mostrar essa ruptura na organização do conhecimento escolar, quando fragmenta em diversas disciplinas, né? E o aluno ali, o estudante, vai ter esse contato com um número maior de professores, e quem tem que dar conta um pouco disso é o aluno. Então, tem uma fala da Mabile Mansucci, que é uma pesquisadora do CENPEC, que estuda muito esse segmento de ensino, né? É uma referência, que ela fala que criar condições para que os alunos aprendam a estudar e sejam cada vez mais capazes de fazê-lo com autonomia, é uma das prioridades do ciclo 2, né, dos anos finais. Então, como que isso apareceu um pouco naquele estudo exploratório que eu mencionei para vocês? Então, nós fomos, na época, em quatro escolas, 2 em São Paulo e 2 em Maceió, aplicamos questionários e entrevistas com alunos do 9º ano, com professores e também coordenadores pedagógicos. E aí nós temos, muitas vezes, uma visão não necessariamente oposta, mas bem diferente na fala dos professores e na fala dos alunos, né? Em geral, os professores têm uma visão uma visão negativa dos alunos, olham o aluno por aquilo que ele não traz, né? Por aquilo que falta. Muitas vezes são considerados despreparados, chegam sem os conhecimentos necessários para estar ali no 6º ano. Eles também, em sua maioria, compreendem que é o momento em que a família se afasta da escola, então isso tem impactos negativos ali
no desempenho do aluno. E os alunos, por outro lado, eles falam dessas transformações nas entrevistas, acreditam que os professores desconhecem esse momento que eles estão vivendo, né? Os próprios, isso realmente não aparece na fala dos professores. Eles encaram a responsabilidade como uma das aprendizagens para tornar-se jovem, então eles sabem que eles têm que ser mais responsáveis, mas isso não significa que eles consigam fazê-lo assim, né, de uma hora para outra. Não reconhecem sempre esse distanciamento da família em relação à escola, mas ambos os professores e alunos sabem que essa transição requer ações, deveria haver ações mais sistemáticas voltadas para esse momento, né? Em relação as questões mais pedagógicas, a questão do estar na escola, para que serve estar na escola, ou seja, do sentido da escola, as falas, às vezes, elas se complementam, né? Os professores, eles reconhecem a necessidade de se pensar a pertinência dos conhecimentos que são ensinados, né? Na época, reconheciam isso, e também o reconhecimento dos seus próprios limites para dar conta das novas demandas. Os alunos valorizam a escola, mas não necessariamente encontram um sentido nessa escola no presente em que eles estão vivendo. E traz uma série de consequências, porque, sem motivação, né, que esforço que ele vai fazer se o aluno não encontra sentido para estar ali? E, muitas vezes, a falta de sentido não é só do aluno, mas é também do professor. Os alunos veem o corpo docente como modelos, né, e consideram que aqueles que conseguem ter estratégias diferenciadas, isso é bem valorizado e bem reconhecido pelos alunos. Então, né, para dar conta um pouco de respostas para essas questões, o Itaú Social propôs, né, em parceria com a Fundação, em parceria técnica com a Fundação, a elaboração desse edital de pesquisa, os anos finais do ensino fundamental, adolescências, qualidade e equidade na escola pública, cujo objetivo principal é financiar pesquisas aplicadas, e esse é um diferencial desse edital, né, que tragam, são pesquisas que as metodologias têm que privilegiar a interação entre a pesquisa acadêmica e a realidade escolar, né, e que, por meio de parcerias com escolas ou secretarias de educação, diretorias de ensino, ou com organizações da sociedade civil. Então, os resultados devem apontar recomendações para a superação dos desafios desse segmento de ensino, né? E aqui são os 14 premiados, que eu não vou ficar lendo todos, mas todas as regiões do país estão contempladas. Provavelmente vocês vão ouvir falar, né, daqui 1 ano e meio ou 2, dos resultados dessas pesquisas. Esperamos que ouçam, né? Provavelmente vai haver um seminário para divulgação. E aqui, então, tem as temáticas dos projetos selecionados, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem projetos do ensino de português, matemática e geografia, raciocínio computacional, formação docente, transição entre ciclos. Tem um projeto específico que vai falar da transição do 5º para o 6º ano, e ele vai trazer, esse projeto, um conceito interessante de afiliação, que é um conceito muito utilizado, como se criam mecanismos para que esses estudantes universitários se afiliem à universidade, e ela vai transpor esse conceito para, justamente, a passagem do 5º ao 6º ano. É isso, as pesquisas vão começar agora em julho. 7 pesquisas terão a duração de 1 ano e meio, e 7 pesquisas de 2 anos. Então, todos aqueles desafios que nós detectamos lá na pesquisa de 2010, 2011, e que a maioria deles permanece, espera-se que com esse tipo de pesquisa mais aplicada, né, que traz mesmo os problemas concretos, aparecem como desafio a ser enfrentado, e as propostas selecionadas trazem possíveis recomendações para que haja o enfrentamento desses desafios. Sim, seria fundamental, mas eu acho que, como a gente viu, a formação inicial não propicia muitas vezes para os cursos de licenciatura desses professores toda a questão da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem para tentar compreender minimamente como que esse aluno aprende, né? É uma questão que está em toda a literatura sobre formação de professores, mostra isso, que você precisa
uma participação, né, de um aprendizado ativo do aluno, que o professor tem que conhecer como é que ele aprende, mas isso é muito difícil de acontecer, dadas as lacunas na formação inicial do professor, numa sala de 40 alunos. Você vê, os professores não têm esse desconhecimento do público que ele recebe de uma maneira geral. Não só de como ele aprende, mas de uma maneira geral, tem esse desconhecimento que muitas vezes se transforma num estereótipo do tipo, eles não estão interessados, eles são bagunceiros, né? É sempre uma visão, muitas vezes, sempre não, né, mas é muitas vezes uma visão negativa desse aluno que chega. Então, é importante isso. Eu não sei como fazer isso para solucionar essa questão, né, de ter esse olhar mais focado na aprendizagem do aluno. Teoricamente, as aulas de reforço deveriam ser o espaço em que o professor de sala desse conta disso. Mas, muitas vezes, ele manda para o reforço porque ele não sabe lidar. Vai ser outro professor que vai fazer isso.